Olá, eu sou o pastor Everton, fundador do canal Conhecimento Já. O propósito da fundação deste canal é poder abençoar a sua vida, produzindo conteúdos especiais, conteúdos com excelência, que venha falar diretamente ao seu coração, te dando uma direção, te ensinando, quebrando as crenças limitantes, bloqueio e mostrando que você pode, motivando você a viver o sobrenatural, a viver o natural, a conquistar a felicidade e a paz que está sempre ao nosso alcance. Eu quero agradecer você mesmo, que já se inscreveu em nosso canal, que já curtiu a nossa página, que já deixou o joinha, que já até comentou em nossa página ou no rodapé do vídeo. Que Deus te abençoe. Só Deus para recompensar a sua vida. Hoje, a metáfora, a história ilustrativa de hoje é acerca do pescador. Era uma vez um homem muito experiente, um pescador que todas as noites saía com seu barco e voltava com muitos e muitos peixes apanhados, pois a experiência desse pescador era muito grande. Esse pescador tinha um único barco, que um dia ele descobriu que este barco estava necessitando de uma pintura e que tinha surgido sobre o fundo do barco um buraco que poderia prejudicar a sua pesca, até mesmo levando o barco a afundar. Aquele pescador, correndo, apanhou um pouquinho do dinheiro que ele tinha e foi diante de um pintor e disse: "Por favor, peço que você pinte o meu barco, pois ele está bem velho e precisa de uma pintura, de um renovo, de uma reconstrução." Aquele pintor, na mesma hora, apanhou a tinta e começou a pintar o barco do pescador. O pescador não informou o pintor acerca do defeito, acerca do buraco, acerca de um buraco que poderia prejudicar aquele barco. Mas o pintor, enquanto ele estava pintando, ele percebeu que existia algum buraco no fundo daquele barco e que a tinta não ficava. Então ele decidiu consertar. Ele passou a massa, ele lixou e ele veio com a pintura reformando aquele barco. Após o pescador chegar, ele pagou a pintura, apanhou o barco e foi para sua casa, decidido ele a consertar o buraco do barco, mas não sabendo que o pintor já tinha feito isso. Ele chegou na sua casa, colocou o barco sobre a sua garagem e decidiu descansar um pouco. Enquanto ele estava descansando, os seus filhos, juntamente com os seus amigos, decidiram ir pescar. Pegaram o barco do seu pai e foram para o mar para poder pescar. Enquanto eles estavam pescando, o pai, o pescador, acordou e percebeu que o barco não estava no lugar. Correu até a sua esposa e disse: "Bem, aonde está o meu barco?" Ela disse: "Bem, o seu barco foi conduzido pelos nossos filhos ao mar para que eles pudessem brincar e pescar um pouco." Aquele homem se desesperou. O pescador ficou desesperado, dizendo: "Mas amor, o barco está furado. Os nossos filhos podem estas horas ter afundado, morrido." E ele começou a gritar desesperado. Quando ele olhou, ele percebeu que à tarde o barco estava voltando em direção à sua casa, juntamente com os filhos remando o barco. Ele ficou alegre e quando ele percebeu que o barco estava perto e olhou para dentro do barco, ele percebeu que o barco estava seco, que não tinha um pingo de água dentro do barco. Então ele pegou o barco, virou o barco e percebeu que o buraco havia sido consertado. Ele pegou mais uma remessa de dinheiro e correu até o pintor e disse:
Porventura foi o Senhor que consertou o meu barco e pintou o meu barco? Aquele pintor disse: sim, eu aproveitei que estava pintando e consertei o buraco do barco. Aquele homem agradeceu o pintor e disse: minha gratidão, pois hoje você salvou a vida dos meus filhos e dos amigos do meu filho, pois eles pegaram o barco sem eu saber e foram pescar. E eu sabia que o barco estava furado, mas o que você fez produziu livramento para os meus filhos. Por isso, eu sou grato e quero pagar pelo seu serviço. Ele pagou pelo conserto do barco e saiu feliz e alegre. Moral da história: o pintor fez além do que foi pedido para poder ajudar o próximo. Moral da história: o pintor consertou o defeito que estava no barco. Eu quero te dizer uma coisa: tudo o que você puder fazer para consertar a vida de alguém, para consertar o defeito sobre o barco de alguém, aquilo que está fazendo esta pessoa naufragar, aquilo que está fazendo esta pessoa afundar, faça, porque com toda certeza um dia haverá uma recompensa. Aquele pintor fez o conserto do barco sem imaginar que ele teria uma recompensa, mas ele foi recompensado. Você também será recompensado por todas as boas obras que você tem feito. Você será recompensado pela ajuda que você tem dado ao próximo. Você será recompensado pelo bem que você tem feito para as pessoas. Você será recompensado pelo esforço que você tem tido em ajudar as pessoas que estão à sua volta. Lembre-se de uma coisa: aquele homem que contratou o serviço voltou para recompensar. Deus deu uma missão, Deus nos posicionou a um serviço. Nós precisamos servir as pessoas e com toda certeza, um dia o próprio Deus nos recompensará por cada obra, por cada palavra, por cada gesto, por cada abraço, por cada atitude. Eu quero te dizer uma coisa: hoje você pode consertar um buraco sobre o barco de alguém. Pode ser que o barco que está afundando é uma família, um casamento, um lar, uma pessoa. Por isso, se você puder consertar, conserte, que haverá uma recompensa dobrada de Deus sobre a sua vida. Quem sabe o barco que está afundando é a vida espiritual de alguém. É alguém que está perdendo as forças, está desanimado ou está desviado. Convide esta pessoa, ajude esta pessoa, conserte o buraco sobre a vida desta pessoa e com toda certeza o Senhor Deus te recompensará. Tudo o que você fizer no oculto, um dia será recompensado em público. Tudo o que você fizer na escondida por alguém, um dia Deus te recompensará. O seu galadão, a sua exaltação virá dada por Deus. Que Deus te abençoe. Fique com o meu abraço, fique com a minha intenção, nunca com as minhas palavras, mas sim com a minha intenção, pois a minha intenção fala mais do que as minhas palavras. Que Deus te abençoe. Fique com o meu abraço, com o meu carinho. Fiquem na paz do Senhor Jesus.